Fala galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Meu nome é o Biratan Rodrigues e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que valoriza a causa literária e também valoriza a literatura. Até rimou, né, gente? Cansei de fazer essa rima. Gente, para quem já assistiu os vídeos do canal, sabem muito bem, vocês sabem muito bem, caso vocês já tenham assistido os primeiros vídeos do nosso canal, vocês sabem muito bem que nós valorizamos a causa literária, ou seja, ler é importante para o processo de aprendizagem, para a vivência humana, e este canal também é voltado para o processo criativo no que diz respeito à criação de conteúdo à escrita, certo, gente? E hoje eu trago um conteúdo diferente para não ficar somente nas minhas palavras. Hoje eu tentei, só para abrindo aqui um parênteses, antes de nós começarmos o nosso vídeo, eh, eu tentei gravar alguns vídeo tutoriais sobre como mexer no Word, mas ao que me parece, o meu notebook ele fica muito lento quando ele esquenta, né? Então eu vou ter que ver isso mais tarde para ver se eu consigo gravar os próximos vídeos, porque eu já quero trabalhar essa parte aí do Word, que caso você não saiba, o Word, se não for a melhor, para mim é a melhor, para mim é a melhor ferramenta de edição de texto, certo? E dá para fazer outras coisas com Word também, beleza, gente? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vou fazer a apresentação de um e-book, de um livro digital, e vamos fazer uma análise aprofundada baseado no pensamento, na fundamentação teórica desse autor, certo? Por que, Biratã, você está fazendo isso? Bom, primeiramente porque eu quero trazer uma nova proposta para vocês, para a gente não ficar só naquela questão de slide, 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 então fica uma coisa muito chata. Então, por isso que eu estou trazendo um conteúdo diferente hoje. A gente, é claro que não vai dar para ler tudo, né? Ninguém lê um livro inteiro no mesmo dia, num só dia, mas eu vou tentar trabalhar algumas partes. Se tiver capítulos, nós vamos trabalhar por capítulos, mas se for por partes, eu acredito que um vídeo com 10 minutos já está de bom tamanho. E aí eu vou publicando aqui no canal os próximos vídeos e vamos fazendo a análise e a reflexão a respeito do que o autor ou a autora está dizendo, belezinha, pessoal? Então eu vou desabilitar aqui a câmera, certo? Para você não só escutar a minha voz, somente a minha voz, mas também para você poder acompanhar a leitura juntamente comigo, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, o aplicativo que eu vou usar é esse aqui, gente, é o Moonreader Pro, certo? E o e-book é esse aqui que vocês estão vendo, que está no centro da tela. É este e-book aqui, Como Melhorar um Texto Literário, beleza? Vamos lá. Como Melhorar um Texto Literário. Este livro foi produzido por Felipe Dintel e Lola Sabariti. Eu não sei se é assim que se fala, certo? Então tá aqui, né? Série Guia do Escritor. Aí tem o título: Como melhorar um texto literário? Um manual prático para dominar as técnicas básicas da narração. Gente, se tiver alguma coisa mais do mesmo que vocês já viram nos vídeos anteriores, peço desculpas, certo? Eu não copiei de ninguém, eu criei segundo a minha própria criatividade literária, né? Os conteúdos que eu produzi nas aulas anteriores, nas 5 aulas anteriores, eu simplesmente criei do nada. Eu não copiei, não fiz Ctrl+C e Ctrl+V de ninguém não, certo? Mas pode ser, existe uma grande probabilidade de que haja o mais do mesmo, certo? Então peço desculpas desde já. Peço desculpas também pela minha a minha falta de profissionalismo, porque eu não, embora eu seja um leitor assíduo, embora eu leia todos os dias, mas isso não significa dizer que o meu grau de leitura seja perfeito. Ninguém lê perfeitamente, certo, gente? Então peço desculpas desde já, beleza? Aqui é algumas besteirinhas.
aqui a dedicatória, introdução. Vamos começar, pessoal. Como melhorar um texto literário tem por objetivo acelerar o processo de aprendizagem do escritor iniciante. Ninguém pode dar talento a ninguém, mas é possível explicar as técnicas, decifrar os segredos ou, no melhor sentido da palavra, os truques que os escritores usam quando precisam elaborar um texto literário. Este livro, fruto de muitos anos de experiência docente em escolas de escrita criativa, enfatiza os aspectos práticos da produção literária. Assim como fazemos em nossas aulas, dispensamos aqui as demoradas especulações teóricas. Tais discussões abstratas ou obscuras pouco ou nada contribuem para a formação do escritor principiante. Preferimos a exposição sintética e descomplicada de alguns conceitos básicos do ofício da narração, ilustrando-os com vários textos de escritores consagrados ou novatos, acompanhados por nossos comentários. Desse modo, o leitor participará do mesmo processo que se vive numa oficina de escritores. Conhecerá uma técnica literária, aprenderá a identificá-la nas obras de grandes autores. Verá como escritores iniciantes procuram aplicar a técnica em suas narrativas. Descobrirá formas. Deixa eu passar aqui, gente, espera aí. Descobrirá formas de aperfeiçoar essas narrativas e, portanto, melhorar os seus próprios textos. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que os autores deste livro aqui, né, eles não caíram de paraquedas, não. Vocês perceberam aqui, pela introdução, que foram anos e anos de pesquisa dentro das escolas, certo? Que eles se aperfeiçoaram nessa. Aliás, continuam se aperfeiçoando, porque o escritor que para na beira da estrada, ele fica obsoleto. O escritor, ele sempre deve buscar algo a mais, aquele tempero a mais, né? Existe sempre um caminho a ser percorrido, certo? E aqui eles fizeram várias pesquisas, beleza, pessoal? Eu não sei, antes de dar continuidade à nossa leitura, eu não sei se você percebeu, mas existem nas escolas de educação básica, né? A educação infantil, o ensino fundamental menor, o ensino fundamental maior, e também enfim, em todas as modalidades de ensino, certo? Tanto na educação básica, que se configura no fundamental, no ensino fundamental e ensino médio, como também no ensino superior, existem professores que têm a audácia, e quando eu falo audácia, não é no mau sentido, muito pelo contrário, eu aplaudo esses professores de pé que fazem isso. Eles têm a vasta ideia, a belíssima e brilhante ideia de fazerem uma oficina literária, certo? A oficina literária, o que é? É um evento dentro da instituição onde o professor e aluno vão trabalhar a questão do, da causa literária. Eles vão tanto comentar sobre livros, como eles também podem se entregar ao processo criativo, né? Alguém pode escrever um poema, uma poesia, alguém pode escrever uma história infantil, certo? E aí os adolescentes, não, os universitários ou os alunos do ensino médio da educação básica, do ensino médio e do ensino fundamental, vão compartilhando aquilo que eles produziram, cientificamente não, aquilo que eles produziram intelectualmente, porque toda obra que é produzida é considerada uma obra intelectual, entendeu? Seja música, seja livro, seja uma redação, qualquer coisa que é produzida, gente, levem em consideração isso aqui que eu estou dizendo. Obra intelectual não é somente um texto que você escreve, não é somente um livro, certo? Se você escrever uma frase de sua autoria, se você pegar ou escrever uma frase de sua autoria, isso aí é uma obra intelectual. Porque a obra intelectual, ela se configura na criação de um autor. Ela é toda e qualquer criação que é produzida para um determinado fim, certo? Então, como eu falei para você, pode ser um álbum, uma música, pode ser uma trilha sonora, entendeu? Pode ser um efeito sonoro. Isso tudo é propriedade intelectual, entendeu? Então, vamos continuar, pessoal.
Dizer e mostrar. Vamos ver aqui. O escritor possui dois métodos principais para transmitir a informação em um relato: dizer e mostrar. Ele tem esses dois métodos, viu, gente? Segundo o que os autores estão dizendo aqui. Vamos imaginar que um autor quisesse nos dar a conhecer que uma de suas personagens, Silvia, por exemplo, está feliz. Uma primeira possibilidade é assinalar o dado diretamente. Silvia está feliz. Outra possibilidade é sugeri-lo. Silvia sorri o tempo todo. No primeiro caso, o escritor diz. No segundo, mostra. Imaginemos agora que um autor quisesse nos fazer saber que um dos seus personagens, Pedro, pertence a determinada classe social. Poderá dizer sem rodeios que Pedro estava na miséria ou lançar mão de uma sequência maior de palavras. Por exemplo, Pedro, vestido com andrajos, dormia coberto de papelões e se alimentava de restos de comida. Mais uma vez, a primeira frase corresponde à estratégia de dizer e a segunda a de mostrar. Aí nós temos aqui os tópicos. Quando o escritor diz, a ideia que quer transmitir aparece no texto de modo direto, certo? Segundo tópico, quando o escritor mostra, a ideia que quer transmitir é sugerida por ele no texto. O que é que nós entendemos com isso, gente? Eu vou fazer pausas porque é o seguinte: se eu for só ler o livro, só ler de uma forma mecânica, fica sem graça, entendeu, gente? E eu não quero assim, porque senão fica igual um audiobook. Audiobook a gente encontra em vários lugares, certo, gente? Então, eu quero ler e comentar para analisar a obra, certo? E lembrem-se, não quer dizer que os autores sejam os donos da razão. Nós temos o direito, o livre-arbítrio para discordarmos ou concordarmos com as ideias deles, certo? Então, o autor, pelo que os autores estão dizendo, é, me parece não, eles estão dizendo que existem várias formas, eles estão mostrando aqui só o básico, mas existem várias formas de você descrever a felicidade de um personagem. Fulana sorriu, fulana está alegre, fulana está contente, fulana regozijou-se. Várias formas. Mas aí a, tem a questão tem a prova do se vira nos 30, né? Tirando a prova dos 9, você tem que demonstrar, certo? Se você vai descrever a felicidade de um personagem, geralmente, por obrigação, você tem que dizer o porquê de aquele ou aquela personagem estar feliz. Se aquele personagem está triste, você tem que mostrar. Você não tem apenas que descrever. Porque primeiro você vai dizer, e segundo o que os autores estão dizendo, depois você vai mostrar. Então, você não existe essa narrativa, esse conto, em que o autor vai apenas dizer. Porque isso aí seria apenas narrativa. Certo? Seria narrativa. Seria apenas, perdão. Seria apenas narrativa descritiva. Mas como você não vai ficar apenas no raso, você precisa mostrar que aquele personagem está feliz ou alegre ou triste, está com inveja, está sentindo ódio. Você tem que mostrar, né? É questão do abstrato e do concreto. Você vai ter que abstratificar, se eu não me engano. Eu acho que é assim que se conjuga. Você vai ter que abstratificar a sua narrativa e depois você vai ter que concretizá-la, certo? O que é abstratificar? É você dizer, né, conforme os autores estão dizendo. E concretizar é você explicar o porquê que aquele personagem está com um determinado estado de espírito. E essa é a parte concreta da sua narrativa, certo, gente? Ao dizer, o escritor utiliza, sobretudo, termos abstratos. Ó, parece que eu adivinhei, estou dizendo, gente. Eu acabei de adivinhar o que é que os autores estão querendo dizer.
Eu não li esse livro antes, não, gente. É a primeira vez que estou lendo em tempo real com vocês aqui. É a primeira vez que eu estou lendo esse livro aqui, juro por Deus. Ao mostrar, serve-se de imagens. Foi o que constatamos nos exemplos anteriores. A felicidade ou a miséria são ideias que o autor concretiza em imagens quando menciona o sorriso constante ou o homem que se cobre de papelões. Silvia e Pedro tornam-se imagem viva da felicidade e da miséria, certo, gente? Esses dois nomes aqui são apenas exemplificações, gente. São pequenos exemplos que os autores aqui da obra, do livro, estão dando, certo? Mas pode ser qualquer nome, pode ser Lívia, Joana, Ricardo, João, tá entendendo? Paulo, Paola, Priscila, entendeu? Pode ser qualquer personagem, qualquer nome, entendeu? Estes dois nomes aqui, Silvia e Pedro, são apenas dois modelos eh, exemplares. São dois modelos no intuito de se exemplificar a situação, certo? Continuando, o que se consegue mostrar com isso? Tem-se a impressão de que não existe um mediador real entre o que é relatado e o leitor. Parece não haver um narrador. É como se o leitor estivesse presenciando os fatos, imerso na história. Por outro lado, empregando a estratégia de mostrar, o autor preserva a distância que há, é, a distância que há entre um texto simplesmente informativo e um texto literário. Se, no caso de uma crônica, não levando em conta aqui o jornalismo literário, o objetivo é transmitir informações do modo mais direto possível. A intenção do texto literário é comunicar de maneira envolvente e, ao mesmo tempo, oblíqua. A literatura não dá informações sobre o mundo, mas torna vivo e passível de experiência um mundo possível. Talvez você até discorde dessa ideia. Eu, por exemplo, eu não compreendi muito esse termo. A literatura não dá informações sobre o mundo, porque nós nos informamos através da literatura. Então, como assim a literatura não dá informações sobre o mundo? Quando os autores estão dizendo que a literatura não dá informações sobre o mundo, é porque a leitura de mundo, isso é dito várias e várias vezes. Gente, quando você entrar numa universidade, seja qual for o curso, seja pedagogia, seja, sei lá, ciências contábeis, seja biologia, história, direito, medicina, enfermagem, seja lá o que for, você sempre vai ouvir essa frase: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que é que nós entendemos com isso? O que é que esses professores doidos de universidade estão querendo dizer? Eles estão dizendo, para ser curto e grosso, eles estão dizendo que nós conhecemos primeiramente o mundo que circuncida, que permeia ao nosso redor. Antes de nós lermos, nós já temos pela nossa, eh, pela nossa biologia, nós já sabemos quem é o nosso papai, quem é a nossa mamãe, antes mesmo de nós aprendermos o alfabeto. Tanto é que as primeiras palavras que a gente já vai falando, é claro, tem gente que já vai falando titia, né, titio, mas geralmente a gente fala é papá, mamãe, mamã, né? Então a primeira pessoa que a gente reconhece é o nosso progenitor, ou o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém de nossa família, certo? Então, é isso que significa é isso que os autores estão dizendo. A literatura não dá informações sobre o mundo. Na verdade, ela dá, só que é o seguinte, o que eles estão querendo dizer aqui é que o mundo não nos ensina a sobreviver, a literatura não nos ensina a sobreviver em meio a este mundo. Talvez você também discorde dessa ideia, porque existem vários livros de sobrevivencialismo, né, que ensina técnicas de sobrevivência, certo? Mas quando eles estão falando que a literatura não dá informações sobre o mundo, mas torna vivo e passível de experiência um mundo possível, é que, na verdade, é, os livros dos quais nós lemos, ou melhor dizendo, os livros os quais nós lemos, não contêm todas as respostas que nós precisamos. É isso que eles estão querendo dizer. Perdão. Vamos continuar, pessoal.
paramos aqui. Os textos literários em que prevalece, perdão, os textos literários em que prevalece a estratégia de mostrar obtêm resultados mais estimulantes para o leitor, que terá de exercitar a imaginação e sua capacidade dedutiva, né? Então, conforme você vai lendo, você vai adquirindo mais experiência e consegue essa habilidade de deduzir as coisas por si mesmo. À medida que vai reconstruindo o mundo em que o autor lhe apresenta. A leitura se converte, portanto, num ato criativo. O que fazer na prática para mostrar? Devemos deixar que os personagens atuem, falem e pensem. Em vez de dizer, por exemplo, que estão sofrendo, devemos recorrer a ações, diálogos e pensamentos que expressem o seu sofrimento. Em suma, temos de fugir das abstrações, evitando utilizar palavras como raiva, honestidade, verdade, ódio, dor, tristeza, ciúme, etc. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa que está acabando com o processo criativo das pessoas, porque hoje quase todo mundo tem acesso à escola, tem acesso à universidade, todo mundo tem acesso à educação. E para você estudar numa escola, numa universidade, você tem que produzir textos. Lembra do que eu falei? Obra intelectual não é só qualquer coisa que seja criada, certo? Para um determinado fim. Mas em se tratando de escrita, você vai escrever uma redação, é, não é que seja de cortar o coração, não vamos ser tão dramáticos assim, né? Mas é muito triste, gente, um professor ler uma redação sobre as férias do aluno, a redação do aluno que fala sobre as férias, e presenciar tantos erros de ortografia, certo, gente? Isso não é culpa só da educação, não. Na maioria das vezes é culpa do aluno ou então é culpa do professor que não se atualizou, que não se responsabilizou, que não se adaptou ao processo educativo, certo? Eu não estou aqui querendo dar lição de moral em ninguém, não, porque eu, sinceramente, eu estou um pouco me lixando para essa questão do politicamente correto. Mas isso deve ser reconhecido e nós não devemos subestimar os alunos da escola. Eles têm potencial, sim, mas muitas vezes nem o professor contribui para o avanço, para a evolução do aluno, como também o aluno não se interessa. Então eu digo que é culpa dos dois, entendeu? É culpa da escola, do diretor, é culpa de todos, porque se um falha, todos falham no processo educacional. Então, aqui, ó, está dizendo, em suma, temos de fugir das abstrações, evitando utilizar palavras como raiva, honestidade, verdade, ódio, dor, tristeza, ciúme, etc. E expressões como lembrava-se com emoção, sentia calor, era feliz, estava experimentando uma grande angústia, era um homem ansioso. Né? Essas frases parecem ser muito óbvias, tá entendendo? Então você tem que se expressar da melhor forma possível. Ela ficou feliz. Dificilmente eu vejo um termo desse, uma expressão dessa no livro, entendeu? Dificilmente, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre a questão da escola, dos alunos não terem essa capacidade de escreverem bons textos, né, gente? Eu reconheço que a tecnologia veio para ficar e ela vai permanecer até não sei até onde, né? Porque eu não tenho bola de cristal, mas eu sei que a tecnologia vai permanecer até muito tempo, né? Por gerações e gerações. Mas assim, eu estou falando isso, gente, mas eu me coloco no meu lugar também, porque eu sei que eu escrevo errado. Então, hoje, a gente escreve nas redes sociais, você utiliza o WhatsApp e você escreve da maneira como te convém. Eu faço isso também, né? Se eu tiver que escrever uma palavra errada, eu escrevo e está de boa, né? Mas isso atrasa um pouco o processo de ensino-aprendizagem, né? Hoje os alunos, quase todo aluno tem as redes sociais, ou então WhatsApp, ou então Facebook, ou então Instagram, seja lá o que for, né? E quando ele vai digitar uma mensagem, é aquela preguiça. Gente, eu não estou dizendo que é errado, porque é o seguinte, hoje, eu até sou a favor de digitar, não as palavras erradas, mas de abreviar as palavras,
Porque é o seguinte, por mais tecnológicos que sejam os celulares, mas essas baterias, se a gente comparar com os celulares de antigamente, essas baterias de lítio, elas duram pouco tempo. Então, quanto mais rápido você digitar, quanto mais abreviado, fica melhor para você, para o consumo do seu aparelho celular, certo? Mas é o seguinte, escrever errado, gente, escrever errado todo mundo escreve. Não estou aqui para crucificar ninguém, mas é necessário ter cuidado, gente. É necessário ter muito cuidado, certo? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa questão das redes sociais pode ajudar, mas pode atrapalhar também o seu processo de escrita criativa, certo? Vamos continuar. Isso não significa que sempre devamos evitar a estratégia de dizer. Um texto em que tudo é mostrado também pode se tornar monótono e sem graça. Muitas vezes, num conto ou romance, uma descrição em termos abstratos mostra uma ideia superior na hierarquia do que se pretende transmitir. Uma estratégia não é melhor nem pior do que a outra. Trata-se de saber administrá-las de acordo com o que o relato exige a cada momento. Aí nós temos a diferença entre dizer e mostrar. Vejamos um texto em que tudo está dito. Tudo está dito, gente. Aqui é a parte do dizer. Primeiro exemplo. João era um homem triste e antipático, mas Marta achava-o um autêntico cavalheiro. Por fim, certo dia, ele acabou convidando-a para jantar. Marta sentiu-se extremamente feliz e se arrumou o melhor que pôde para impressioná-lo. No entanto, ao se aproximar do restaurante onde ficaram de se encontrar, nervosa, começa a duvidar se tinha feito bem em aceitar o convite. Invadiu-a um terrível medo de passar ridículo. Aí tem aqui comentário. Nesse texto, o autor não dá espaço para que os leitores tirem suas próprias conclusões com relação ao caráter e aos sentimentos dos personagens. O autor diz claramente que João é triste e antipático. Não o faz agir. Não oferece imagens que nos levariam a decidir se João é assim ou assado. A frase Marta ficou extremamente feliz nos diz exatamente isso, mas nós não a vemos feliz. Sabemos que Marta fica nervosa quando chega o momento de se encontrar com João, pois o autor nos diz que é assim. E é desse mesmo modo que descobrimos sua dúvida quando ela começa a duvidar se tinha feito bem em aceitar o convite, bem como seu terrível medo de passar ridículo. No entanto, não conseguimos reviver nem o nervosismo, nem as dúvidas, nem o pavor de Marta. Gente, eu vou fazer uma paradinha aqui. A paradinha de. Gente, brincadeira. Gente, é o seguinte: conforme nós vimos, acabamos de ver no exemplo de número um, que é a parte do dizer, o autor do texto apenas descreve os personagens, mas ele não complementa o processo de escrita com o mostrar, tá entendendo? É claro que os autores não estão dizendo aqui que um é mais importante do que o outro. Nem dizer é mais importante do que mostrar, e nem mostrar é tão importante quanto dizer. Os dois são necessários para o processo de escrita, para o processo criativo, entendeu? Mas o autor aqui no exemplo um ele apenas disse, certo? Ele disse, mas não mostrou, certo? Vamos continuar. Além de evitar ao máximo os verbos ser e sentir, João era, Marta sentiu-se. Um outro modo de fazer com que um texto não seja demasiadamente dito é substituir as expressões abstratas triste, antipático, sentir felicidade, arrumar-se, nervosa, duvidar, medo de passar ridículo, por imagens ou, o que é a mesma coisa, por ações concretas que mostrem o significado de tais expressões. Antes de continuar aqui, gente, é por isso que, fazendo um parêntese aqui, é por isso que existem, e é para isso que existem as ilustrações. Você já imaginou se você apenas lesse um livro de anatomia, um livro de ciências falando sobre o corpo humano, e não tivesse as devidas ilustrações, as devidas imagens? Seria ridículo isso, tá entendendo? E desde antigamente o homem já fazia essas ilustrações, né? O homem já ilustrava os livros de ciência para mostrar como era
a anatomia do coração, como era a anatomia dos pulmões, como era a anatomia da perna, como se chamavam os ossos que ficam dentro da perna, entendeu? Então é necessária a ilustração, é uma forma de mostrar, certo? É por isso que tem as revistas em quadrinhos, os gibis, os mangás, as HQs, certo? Porque eles fazem isso e mostram, é claro, não é toda a ilustração que tem diálogos, mas é bem melhor, pelo menos para mim, é bem melhor quando tem diálogos, porque dá uma complementação a mais. Vamos continuar aqui. Vejamos o que aconteceria com o texto se o autor mostrasse em vez de dizer: como é João? O resto de João estava sempre sombrio. Quando alguém lhe fazia alguma pergunta, costumava responder com monossílabos ou simplesmente se fazia de surdo. Jamais olhava nos olhos do seu interlocutor, e sua mão suada, mole, parecia um objeto esponjoso quando ele se via na obrigação de estendê-la para cumprimentar um novo colega de trabalho. Sua vida se dividia entre sua casa e o escritório. Passava os finais de semana sentado no antigo sofá, diante da televisão, lendo os jornais atrasados e bebendo cerveja. A felicidade que Marta sente. Primeiro foi João, gente, na perspectiva de mostrar. Agora é Marta. Ninguém simpatizava com João, exceto Marta, que o achava um autêntico cavalheiro. Por fim, certo dia, ele acabou convidando-a para jantar. Marta ruborizou-se quando recebeu o convite. Seu coração bateu mais forte e não pôde evitar que um tímido sorriso aflorasse em seus lábios. Engoliu em seco e combinaram dia e horário. Agora, outro aspecto, na perspectiva de mostrar, gente. Agora estamos vendo a perspectiva de mostrar. Como Marta se arruma? 2 horas antes do encontro, Marta tomou um demorado banho com sais perfumados e aplicou no rosto uma máscara de hidratação. Escovou demoradamente os cabelos, mas, no final, decidiu fazer um coque descontraído. Pintou os olhos, alongou as pestanas, usou um batom vermelho para realçar os lábios e vestiu-se com uma saia justa e uma blusa de seda um pouco transparente, que ela guardara para um momento especial. Outro quesito: como vai para o restaurante? Dentro do táxi, a caminho do restaurante, Marta tentava ajeitar uma mecha de cabelo que teimava em se desprender do coque, não parava de alisar e saía e olhava-se de minuto em minuto no espelhinho de maquiagem para retocar o batom. Como dúvida sobre a conveniência de ter aceitado o convite, de repente, faltando um quarteirão para chegar ao restaurante, passou por sua cabeça um pensamento: e se João só a convidou para falarem de questões de trabalho? O medo de passar ridículo. Ao sair do táxi, Marta se olhou no espelho de uma vitrine e começou a achar que a saia estava justa demais, que a blusa estava transparente demais. Gente, isso é incrível que os autores estão dizendo. Por quê? Porque, ao que me parece, os escritores de hoje estão com muita preguiça de escrever, gente. Isso parece até ser motivo de piada, mas não é. E isso pode ser nocivo para ele e para o leitor. Nocivo para o escritor, por quê? Porque pode acabar com a carreira dele, pode trazer uma má reputação para ele, e para o leitor, porque o leitor ele só vai comprar o livro dele uma só vez e acabou-se, entendeu? Então, eu não estou aqui dizendo que você não deve escrever de uma forma objetiva, sim, mas para você ser objetivo não é sinônimo de falar pouco, de escrever pouco. Ser objetivo é você ser claro com as suas ideias, entendeu? Ser subjetivo também não é sinônimo de escrever muito ou falar muito. Ser subjetivo é você nunca ir direto ao assunto. É isso do que se trata, certo? Então, dizer, segundo o que os autores estão dizendo aqui, né? Segundo o que os autores estão mostrando, ó, tá vendo? Eu me peguei pelo próprio anzol, a isca. Segundo o que os autores estão mostrando, certo? E eles estão dizendo e mostrando, mas principalmente mostrando através aqui dos seus escritos, que é melhor você ser claro com as suas ideias
do que você ficar rodeando, tá entendendo? É melhor você ser claro com as suas ideias do que você ficar rodeando, certo? Não importa que se você vai escrever muito ou pouco, o importante é que você traga uma ideia geral, que você fale de modo claro e conciso, que haja coesão textual no seu texto. Inclusive o George R. Martin, o autor de Game of Thrones, que é falando inglês aqui, bancando o gringo, é autor de Game of Thrones. Ele falou numa entrevista, e faz tempo que eu assisti esse vídeo, mas ele fala nessa entrevista que os escritores estão muito vagabundos hoje. É claro que ele não fala com essas palavras, mas ele quis dizer mais ou menos isso, que os escritores de hoje estão muito relaxados, certo? Um escritor vai, tipo, descrever uma cena em que um personagem vai para uma pizzaria. Ele só descreve que ele foi para uma pizzaria, mas não descreve uma pizzaria se é uma pizzaria customizada, personalizada, se tem gente cantando, se tem palhaço fazendo coisas engraçadas, entendeu? Então, existe uma escassez muito grande de recursos descritivos na narrativa dos autores modernos. É claro que eu não estou culpando aqui, vamos entender, gente, o contexto. Eu não estou aqui culpando todo mundo, não, porque eu também já caí nesse limbo, entendeu? Eu já caí nesse, não é nem ativismo literário, eu já caí nesse conformismo. Vou escrever só o necessário. O que é o necessário para você? O que é o que você considera só o necessário para você escrever? Então tenha cuidado, gente. Tenha cuidado com isso, entendeu? Vamos prosseguir. Segundo exemplo, numa de suas aventuras, ele agarrou e beijou, sufocando-a com seus lábios. A língua ultrapassou os limites do beijo e se dirigiu, impaciente, ao pescoço, aos ombros, aos seios, incontrolável. Ela se abandonou às ondas de excitação que se intensificavam como numa enchente de maré. O raciocínio tirano perdeu suas forças e ficou relegado aos bastidores, enquanto os sentidos, prima-dona da representação, roubavam todas as cenas. Ó, esse exemplo aqui para mim é ótimo, entendeu? Nós temos aqui a descrição de uma cena erótica, certo? Para você que nunca leu Contos Calientes, hermano, para você que nunca leu um livro, por exemplo, eu nunca li um livro erótico, mas eu já li cenas em que tinham descrições eróticas, certo? Então vamos aqui ao comentário dos autores. Na primeira parte do parágrafo, até a palavra incontrolável, as emoções são mostradas por meio de imagens. A partir desse ponto, as coisas são ditas e nada mais é mostrado. O leitor não vê a personagem sentindo que o raciocínio tirano perdeu suas forças e ficou relegado aos bastidores. O narrador simplesmente informa o que aconteceu com a protagonista. Evitar a redundância. É comum o escritor cair na tentação de dar a mesma informação duas vezes, dizendo-a primeiro e depois mostrando-a, ou vice-versa. A informação dita exerce o papel ou de anúncio ou de subtítulo do que se mostra. Esse erro torna o texto redundante quando não cansativo. Ou algo pior, o leitor pode encarar como uma ofensa à sua inteligência receber pela segunda vez o que já lhe foi explicado, a menos que a ênfase a um determinado fato corresponda a uma exigência intrínseca ao relato. É necessário evitar esse tipo de reiteração. Gente, cuidado com a questão das repetições das palavras. Eu fazia demais isso, a questão de repetir o nome do protagonista e de outros personagens da narrativa. Então tenha cuidado com isso, não é? Então você lembrando, gente, existem várias maneiras de se narrar um texto. Isso vai depender de cada escritor tem sua própria maneira. Eu fiquei besta, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. Eu fiquei besta quando eu enviei um livro meu para uma colega conhecida minha e ela parafraseou a minha narrativa. Ela pegou e fez melhor do que o que eu fiz, entendeu? E eu fiquei tão impressionado que eu acabei parabenizando ela.
Talvez porque, muito provavelmente porque a minha narrativa estava muito óbvia, né? Falando no grosso modo. Então eu tive que rever alguns conceitos para melhorar o meu processo criativo. Ó, temos aqui exemplo. Vamos para a próxima página. Há muitos dias Maria trabalhava praticamente sem descanso. Levantava-se às 6 da manhã e às 7 em ponto. Já estava sentada diante do computador, fazendo a tradução que lhe encomendaram. Só parava na hora do almoço. À tarde, trabalhava num escritório de arquitetura como secretária, intérprete, relações públicas e no que mais lhe fosse pedido. Ultimamente, estava se sentindo exausta. Olha essa expressão aqui, mais uma expressão sublinhada aqui. Era preciso fazer um esforço imenso para sair da cama todas as manhãs. Já não aguentava ficar tantas horas diante do computador. De tão cansada, cometia erros primários e perdia muito tempo nas correções. Numa certa manhã, fez uma pausa para descansar. Levantou-se da cadeira, preparou um café com leite, acendeu um cigarro e ficou um bom tempo de pé, observando o trânsito da rua pela janela do apartamento. E então, subitamente, uma profunda tristeza a invadiu ao ver um menino da idade do seu filho brincando no parquinho em frente. Lágrimas silenciosas brotaram de seus olhos e um nó na garganta a impediu de terminar o café com leite. Ó, outra expressão sublinhada aqui, gente, ó, preste atenção. Sentindo a saudade corroer seu peito. Entrou no quarto do menino, olhou a cama onde, não muito tempo atrás, se sentava todas as noites para lhe contar uma história, e acariciou seu rosto no retrato pendurado na parede. O quarto estava exatamente igual ao dia em que o pai de seu filho o levara embora. Já havia se passado um. Peraí, que eu vou para a próxima página. Peraí, gente. Um mês. Parecia uma eternidade. Desde então, não o voltara a ver. No dia do julgamento, outra expressão sublinhada aqui, pessoal. Todos depuseram contra ela, acusando-a de seus erros passados e do alcoolismo. Ninguém mencionou sua atual recuperação, seu presente. Há mais de um ano não colocava um gole de álcool na boca, mas não iria desistir. Decidira recorrer. No dia seguinte, iria se encontrar com um advogado de prestígio, que nunca tinha perdido um caso. Mesmo que precisasse trabalhar dia e noite para pagar os honorários, recuperaria seu filho, fosse qual fosse o preço. Aí nós vamos agora para o comentário, que é o processo analítico, pessoal. Vamos entender aqui. Comentário. Todas as frases sublinhadas no texto dizem o que as frases seguintes mostram. A mesma ideia aparece repetida inutilmente. Vejamos como ficaria o texto se o autor tivesse decidido apenas dizer: Maria trabalhava praticamente sem descanso. Ultimamente estava se sentindo exausta. Numa certa manhã, fez uma pausa para descansar, e então, subitamente, uma profunda tristeza a invadiu ao ver um menino da idade do seu filho, brincando no parquinho em frente. Sentiu a saudade corroer seu peito. No dia do julgamento, todos depuseram contra ela, mas não iria desistir. Recuperaria seu filho, fosse qual fosse o preço. Leiamos agora outro resultado, caso o autor tivesse decidido apenas mostrar. Desculpa, gente, é porque eu estava verificando aqui se a iluminação da tela estava ok. Tá tudo ok, vamos lá. Há muitos dias, Maria levantava-se às 6 da manhã e às 7 em ponto. E às 7 em ponto já estava sentada diante do computador, fazendo a tradução que lhe encomendaram. Só parava na hora do almoço. À tarde, trabalhava num escritório de arquitetura como secretária, intérprete, relações públicas e no que mais lhe fosse pedido. Era preciso fazer um esforço imenso para sair da cama todas as manhãs. Já não aguentava ficar tantas horas diante do computador. De tão cansada, cometia erros primários e perdia muito tempo nas correções. Numa certa manhã, levantou-se da cadeira, perdão. Numa certa manhã, levantou-se da cadeira, preparou um café com leite, acendeu um cigarro e ficou um bom tempo de pé, observando o trânsito da rua pela janela do apartamento. E então, subitamente, ao ver um menino
da idade do seu filho brincando no parquinho em frente, lágrimas silenciosas brotaram de seus olhos e um nó na garganta a impediu de terminar o café com leite. Entrou no quarto do menino, olhou a cama, onde não muito tempo atrás se sentava todas as noites para lhe contar uma história, e acariciou seu rosto no retrato pendurado na parede. O quarto estava exatamente igual ao dia em que o pai de seu filho o levara embora. Já havia se passado um mês. Parecia uma eternidade. Desde então, não voltara ao vê-lo. No dia do julgamento, as testemunhas souberam apenas acusá-la de seus erros passados e do alcoolismo. Ninguém mencionou sua atual recuperação, seu presente. Há mais de um ano não colocava um gole de álcool na boca, mas decidira recorrer. No dia seguinte, iria se encontrar com um advogado de prestígio, que nunca tinha perdido um caso, mesmo que precisasse trabalhar dia e noite para pagar os honorários. Recuperaria seu filho, fosse qual fosse o preço. Pessoal, é o seguinte. Agora aqui vai falar sobre a presença do narrador. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Não é uma aula, certo, gente? Eu digo que é uma aula porque a gente está aprendendo, certo? Mas eu vou deixar para o próximo vídeo a continuação deste conteúdo aqui, certo? Beleza? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui, certo? O mais breve possível eu vou publicar as próximas partes, certo? Porque assim eu não quero ultrapassar o limite, certo? E eu quero ler pedaço por pedaço juntamente com vocês, beleza, pessoal? Então, muito obrigado desde já pela sua doce e querida companhia. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Muito obrigado desde já pela sua doce e querida companhia. Espero que vocês tenham gostado digamos assim, dessa introdução, que vocês tenham gostado dessa primeira parte e que nós possamos aprender nas próximas aulas, viu, pessoal? Então, obrigado desde já. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, onde mais você quiser. Não precisa dar like, porque eu não preciso desse tipo de coisa, viu? Mas apenas compartilhe, viu? Porque eu quero divulgar o conhecimento, certo? Muito obrigado desde já, pessoal, e até a próxima!